Eu sou raiz dessa terra. Senta, nos ouve, por que nós estamos aqui? É fácil estar no escritório e atrás de um computador e mandar uma reintegração de posse sem ouvir nós. Imagino que você tenha ouvido falar da luta do povo Xoclen pelo seu território ancestral com a retomada em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Um povo que sofreu ataques geração após geração, agora aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, que pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. Você sabe como esses fatos se relacionam? No último dia 12 de dezembro, um grupo de 30 pessoas, incluindo 14 crianças da etnia Xoclen, ocuparam uma área da Unidade de Conservação Federal, a Floresta Nacional de São Francisco de Paula, a Flona, na Serra Gaúcha. A retomada é um retorno ao território ancestral do povo Xoclen, de onde seus pais e avós foram expulsos por bugreiros, como eram conhecidos os caçadores de índios. A saída do povo Xoclen aqui foi forçada, brutalmente. Como toda a colonização que invadiu o Brasil, ela veio para destruir, ela não veio para trabalhar, ela destruiu toda a mata, toda a fauna, toda a flora e também quem era nativo daqui. Os Xoclen foram expulsos daqui, ameaçados de morte, muitos foram mortos. O tal de bugreiro, muitos não conhecem, é um bandido, é um cara que sem coração, sem nada, ele só vem para destruir, matar, é o serviço dele que ele foi contratado. Então, muitos Xoclen foram assassinados, muitas mulheres Xoclen grávidas eram assassinadas e esse bugre pegava e abria o colo, abria a barriga da mãe para tirar o neném do seu útero e jogar para cima. Parece um macaquinho, essas coisas que eles falavam. E jogava para cima e parava na ponta do facão, da foice, matava essa criança. Foi muito triste essa violação de direitos, essa retirada da vida do ser humano, né? Então nós, Botucudos, nós Xoclen, saímos daqui por esse motivo, para poder sobreviver um território onde fomos parar hoje a maior parte do grupo que sobreviveu foi parar no Alto Vale Santa Catarina, que também foi massacrado lá também pelo Dr. Blumenau. Hoje muitos conhecem como Oktoberfest em Blumenau, né? Fazem festa, toda aquela alforia toda em cima de cemitério, em cima de sangue indígena Xoclen. Historicamente, o povo Xoclen ocupava uma área que ia de Porto Alegre até a região de Curitiba. Eles eram vistos como selvagens, e por isso precisavam ser extirpados para dar espaço ao desenvolvimento e abrir áreas para plantações e pastagens. Não muito diferente do que acontece hoje com os monocultivos de pinos e soja. Com a retomada, o juiz plantonista emitiu um pedido de reintegração de posse sobre a área e os indígenas se retiraram do local na virada desse ano. Agora, eles ocupam a frente da Flona. O Xoclen tem um pedido de reconhecimento da área como território tradicional junto à FUNAI, tramitando desde 2011. O oficial da justiça veio aqui e disse que nós estamos ocupando imóvel. Imóvel que eu sei é casa, é prédio, é imóvel. Mas aqui é terra, é nosso território, território Xoclen. Está escrito lá onde os antropólogos estudaram a nossa terra, que eles conhecem daqui da terra gaúcha. Aqui é nossa terra, nós vamos ficar aqui. Nós buscamos através da Justiça no Ministério Público Federal de Caxias do Sul para o reconhecimento e o estudo desse território. Enquanto não houve nenhuma resposta ao favor do nosso pedido, né? Então resolvemos chegar. Chegamos e estamos aqui, estamos prontos para lutar e morrer pelo nosso território. Quando falamos em ataques geração após geração, não é exagero. Em 2013, o relatório Figueiredo foi encontrado após 45 anos desaparecido. O escândalo do Serviço de Proteção ao Índio ficou esquecido na memória da população e as atrocidades cometidas contra esses povos nunca foram julgadas. Os documentos relatam a matança de comunidades inteiras, com dinamites atiradas de aviões, propagação intencional de varíola em povos isolados, torturas
e até a doação de açúcar com veneno por parte da própria organização que deveria proteger os indígenas. O Serviço de Proteção ao Indígena foi extinto no ano do relatório e no seu lugar foi criada a FUNAI. Nós não tivemos resposta da FUNAI, né? Brasília, que é a sede central da FUNAI, que é para fazer esse grupo de GT, desse estudo do território Xoclen, nunca fez, porque tem várias desculpas e nós não queremos essas desculpas. Nós queremos que seja feito um trabalho para nós, como a Constituição fala, de homologar, de demarcar e devolver para nós, né? Então, o que acontece hoje? Por que nós estamos aqui? Nós não tivemos resposta do governo. E outra, porque esse território aqui, além de não ser devolvida para os seus próprios donos, está em trâmite de privatização. E nós não queremos a privatização. Nós queremos que ela seja devolvida à sua família, a seus donos originários, que é o povo Xoclen. Nós queremos de volta. Além de não devolver para nós, eles querem vender para uma privatização, para que eles venham lucrar com isso. Agora, o ataque aos indígenas se dá também pela caneta. A perseguição judicial e o conflito pela terra estão ocorrendo em diferentes territórios, em especial naqueles em processo de desestatização, como é o caso das florestas nacionais de São Francisco de Paula e de Canela, ambas no Rio Grande do Sul. Novamente, as terras Xoclen em disputa, agora não mais entregues aos colonos estrangeiros, mas a empresas dispostas a investir e lucrar com a unidade de conservação. O governo atual já sinalizou o que pensa sobre o assunto. Mas o que a votação do marco temporal tem a ver com tudo isso? Em 2019, o STF reconheceu a repercussão geral do recurso extraordinário 1.017365, que discute uma reintegração de posse movida contra o povo Xoclen em Santa Catarina. Isso significa dizer que a decisão tomada nesse julgamento terá consequências para as demarcações de todos os territórios indígenas no país. A terra em disputa no processo é parte do território Ibirama-Laclanô, que já foi identificada pelos estudos antropológicos da FUNAI e declarada pelo Ministério da Justiça como parte do território tradicional de Xoclen. O recurso extraordinário entrou na pauta do Supremo uma vez no último semestre e não há nova data para o julgamento. A proposta do marco temporal foi aprovada pela Advocacia Geral da União na gestão de Michel Temer e propõe que os povos indígenas só tenham direito a reivindicar terras que já estavam ocupadas em 5 de outubro de 88, dia em que a Constituição foi promulgada. Se o Supremo acatar a tese do marco temporal para um território já reconhecido, será o fim das demarcações mesmo para áreas em estudo. A tese do marco temporal já inviabilizou a demarcação de pelo menos 27 terras indígenas e outros 310 territórios estão com processos de demarcação estagnados. O que está em disputa é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos indígenas, o direito à terra. A teoria do indigenato prevista na Constituição de 88 reconhece que o direito dos povos indígenas sobre os seus territórios é originário e anterior à criação do próprio Estado. Se aprovada, a tese do marco temporal irá legitimar todas as violações de direitos que esses povos foram submetidos. É um novo ataque para quem vê os seus direitos sendo massacrados há mais de 500 anos. As leis, se é para valer, se é para para todos, a lei, ela diz, tem uma balança, onde os pesos devem ser iguais. Então por que para o nosso lado ela nunca vale? Esse peso parece que é sempre mais baixo do que as leis quando favorecem um branco. Uma proposta que só é boa para os ruralistas e empresários do agronegócio, que assim poderão seguir expandindo seu projeto de exploração da natureza e de lucro sobre as terras e matas protegidas pelos povos originários. A retomada do povo Xoclen de São Francisco de Paula é uma retomada pela vida. É um protesto às teses como a tese do marco temporal. É um sopro de esperança para que a terra volte a ser não produto do capital, mas projeto de vida. Acabou a matas, mas nós somos a nativa dessa terra. Os nativos Xoclen estão aqui. E você, o que pensa sobre isso? Defenda a causa indígena, apoie a luta do povo Xoclen.